Políticos não entendem nada de internet e de tecnologia. Essa frase poderia ser muito bem aplicada para os políticos brasileiros, mas vale também para os seus iguais nos Estados Unidos e na Europa. Parece que os legisladores ou ditos representantes do povo não entendem quais são as reais necessidades da população e acabam atendendo grandes corporações ou criando leis que mais atrapalham do que ajudam. Eu vou explicar o que está acontecendo. Na Europa, nesse momento, o Parlamento Europeu está votando sobre as novas diretrizes em relação aos conteúdos protegidos por direitos autorais na internet. É claro que todo mundo tem o direito de receber sobre a sua própria criação, receber sobre a sua propriedade intelectual e até mesmo receber sobre os seus direitos de imagem. Acontece que a livre expressão e criação precisa ser garantida, a criatividade das pessoas também, e por conta de uma decisão sobre um determinado artigo que reformula essas leis, o artigo 13 desta nova legislação, você pode perder o direito de produzir memes na internet. Por exemplo, serviços como o Twitch podem ser retirados do ar porque você simplesmente não pode subir na internet conteúdos de terceiros sem prévia autorização. Pior, a decisão sobre o que é violação de direitos autorais, de acordo com esta nova lei da União Europeia, ou aprovada pelo Parlamento Europeu, lembrando que esta é uma decisão preliminar, ainda vai passar por outras instâncias de votação dentro da organização política da União Europeia para depois virar uma lei de verdade. Você não pode subir conteúdos de terceiros ou conteúdos protegidos pelo direito de autor, mas a decisão sobre o que é violação de direito autoral, que antes ficava na mão de um juiz, agora vai ficar na mão de algoritmos. Meu Deus, não é assim que funciona. Sim, é uma máquina que vai resolver o que é censura prévia ou não. Obviamente, esse algoritmo vai ser alimentado por algumas regras criadas pelos humanos, ou por advogados, ou por políticos imbecis, e aí você vai ter um festival de censura. Será uma remoção em massa de conteúdos na internet de forma prévia, sem passar pela análise humana para diferenciar joio do trigo e para diferenciar, por exemplo, o que é uma criação ou fruto de uma criação de uma mente criativa e violação de direitos autorais. Ou seja, falta de critério baseado na tecnologia. Nos Estados Unidos, recentemente, algo parecido está acontecendo, mas com outra vertente, né? Os Estados Unidos estão discutindo, neste momento, a questão da neutralidade da rede. As operadoras e os provedores de conteúdo, principalmente conteúdo audiovisual, operadoras de TV a cabo, eles querem acabar com a neutralidade da rede e, com isso, você vai ter o tratamento diferenciado para determinados conteúdos de internet. Ou seja, as operadoras, os provedores de serviço poderão reduzir a velocidade de consumo de banda ou velocidade de internet quando, por exemplo, você estiver utilizando a Netflix. Qual o objetivo disso? Fazer com que as pessoas voltem a assinar a TV por assinatura, que é muito lucrativa ainda para essas operadoras. E a TV por assinatura no mundo todo está perdendo audiência para os serviços de streaming e para as plataformas online diversas que oferecem conteúdo audiovisual de qualidade por preços muito mais acessíveis. O lance é o seguinte, a gente tem essa discussão no Parlamento Europeu e isso pode afetar o Brasil de várias formas. Eu não estou falando só do fim dos memes ou do fim do Twitch. Por exemplo, os vídeos que a gente tem com cantores ou pessoas que gostam de cantar, músicos talentosos ou emergentes que produzem os vídeos para o YouTube com covers de músicas famosas, esses vídeos serão removidos. Aliás, no Brasil a gente tem um caso histórico de suposta violação de direitos autorais, porque só o YouTube entende isso, que é o projeto do 366 músicas do Nick Ellis. Ele pega lá o ukulele, ele tenta... Ele faz porque gosta, né? Eu não vou aqui... Um abraço, Nick, mas tipo... Depois a gente conversa sobre o 366 músicas. Mas ele faz porque ele gosta, ele pega o ukulele dele, ou algum instrumento que ele gosta, e ele vai e canta a música, uma música por dia, e 366 músicas a cada ano bissexto. Só que aí o YouTube entende que o Nick Ellis faz é violação de direitos autorais. Aí ele vai buscar outras plataformas
que entendem que o que ele faz é uma cover, e cover não... Ainda mais que ele não tá cobrando pra isso, não põe propaganda, não põe nada, então é apenas uma coisa pra ele se divertir a galera e fazer a galera dar risada das músicas que ele toca. Nick, um abraço, depois a gente fala sobre isso, tá? Fica tranquilo. Mas fato é que com essa decisão do Parlamento Europeu, que de novo é preliminar, vai passar por algumas instâncias dentro da organização política da União Europeia, os provedores de conteúdo, ou os provedores dos serviços, quem fornece os serviços na internet, poderão fazer a censura prévia a partir do momento que colocar as regras no algoritmo, e o juiz só vai determinar se essa censura prévia ela está bem aplicada ou não, dependendo das regras. Ou seja, você só vai poder recorrer depois que o seu conteúdo foi removido, e aí você pode recorrer para um juiz e dizer, não, eu não estou violando o direito de autor, eu estou usando a minha criatividade ou para replicar um conteúdo ou para adicionar alguma coisa a um conteúdo. E, enfim, isso pode gerar um efeito em massa, um efeito em cadeia. No Brasil, o que pode acontecer, por exemplo, alguns legisladores utilizarem dessa lei para, por exemplo, vetar conteúdo humorístico e conteúdo de denúncia contra eles mesmos. Sim, meus amigos, no Brasil já existem leis de censura em relação às eleições, onde produtores de conteúdo audiovisual não podem fazer piadas com candidatos ou políticos durante o período das eleições. Isso, na minha opinião, é censura porque viola o direito de liberdade de expressão de todo e qualquer cidadão. E, aliás, os políticos brasileiros estão doidos para ver o que vai acontecer lá nos Estados Unidos em relação ao fim da neutralidade da rede. Por enquanto, a neutralidade da rede nos Estados Unidos está salva, mas vamos ficar de olho, não é uma decisão definitiva. Quando sair a decisão final, aí os políticos brasileiros vão se unir com as teles e ver o que vão fazer. Por enquanto, a neutralidade da rede está mantida nos Estados Unidos e mantida no Brasil. Isso em linhas práticas, né? Um provedor de internet banda larga fixa, ou residencial, ou empresarial, não pode, por exemplo, colocar cota de gigabytes de dados para você baixar, não pode reduzir a velocidade quando essa cota terminar, enfim, você tem que ter um serviço de internet livre pagando um valor fixo mensal. Por exemplo, né? Lembrando que nas operadoras móveis, aquelas promoções onde você tem WhatsApp de graça, Instagram de graça, Facebook de graça, ou sem consumo de cota de dados, pela lei brasileira, pelo Marco Civil da Internet, isto não viola a neutralidade da rede, porque foi previamente prevista essa possibilidade e está na lei. As operadoras podem oferecer Facebook, Instagram, enfim, serviços diferenciados com cota zero ou com consumo zero, e isso não viola a neutralidade da rede. Eu acho que vale a pena a gente ficar de olho no que está acontecendo na União Europeia, eu estou tropeçando, vale a pena a gente ficar de olho no que acontece na União Europeia, porque isso vai afetar o Brasil de alguma forma. Dependendo da decisão tomada, a gente pode ter os nossos direitos cerceados, o direito de divulgação, o direito de liberdade de expressão e o direito de fazer memes com pessoas famosas, porque a internet se alimenta de memes. Assim, funciona assim agora a internet. 10% é a sua tia ou tia-avó publicando mensagem de bom dia, mensagem religiosa e foto de gatinho. 40%... Cara, eu sou de humanas, tá? 40% da internet, memes. E os outros 50% pornografia. Essa é a internet. Aceite você ou não. Tem estudos que mostram que qualquer pessoa conectada na internet está a apenas 2 cliques de conteúdo pornográfico. Isso prova porque que a internet é feita de pornografia. Agora, de memes, cara, memes são jogados na sua cara como se fosse, sei lá, como se fosse o ar que eu respiro ou o sol que brilha lá fora. Sim, a internet não pode acabar porque os memes não vão existir. A gente tem que defender os memes. Essa coisa, essa briga na União Europeia agora é para ter o direito, ou garantir o nosso direito de fazer meme com famosos, como por exemplo o Neymar, que fica montando cabelo de miojo em jogos de abertura da Copa do Mundo, né? Cara, teve plantão da Globo para anunciar que o Neymar estava mancando com o tornozelo ferrado. Parabéns, mídia tradicional. Para mais sobre a minha visão de tecnologia, vai lá no eduardomoreira.com.br. Para as notícias de tecnologia, targethd.net, entretenimento.spinoff.com.br. Tem aqui os links aqui nesse canto. Eu acertei. Aqui nesse canto os links para as minhas redes sociais, Facebook, Twitter, etc. E se você quiser me seguir no Twitter, eu sou Eduardo Moreira e pode me seguir no @oeduardomoreira. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.